aqui presente, Senhor. Tu sabes a necessidade. Repreende todo o mal, Senhor, intentado contra os teus servos. Pai amado, abençoa o pastor Júnior, Deus. Fortalece o joelho dele para que ele possa voltar a andar o mais rápido possível. Deus, as nossas vidas estão em tuas mãos, porque nós cremos que é o Senhor quem governa. Tu és o Senhor absoluto, Pai. Usa o pastor Júnior nessa tarde para falar conosco, Senhor. Aquilo que precisamos, ó Deus, para alimentar o nosso espírito. Abençoa os teus servos em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, vamos louvar o Senhor, né, com o pastor Júnior e toda a igreja. Amados, vamos fazer uma sequência de corinhos, os que você conhece. Você canta, os que você não conhece, você aprende. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses aqui cantarei louvores. Na presença dos deuses aqui cantarei louvores. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença de Deus aqui cantarei louvores. Na presença de Deus aqui cantarei louvores. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Veio em minha vida no dia especial, tocou meu coração, por outros não é igual, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar
Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo servirá. Eu posso saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Sai toda a tristeza e certeza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo servirá. Perdão, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Porque cantas tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro igual a ti. Porque cantas tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossa, adorando ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tinha mais 10, mas eu fui parar. Tinha mais 10, era? É. Vamos ler a palavra do Senhor, depois a gente continua louvando, né? Hoje nós vamos ler no Salmo 25. Acho que já passou, Adriana. Salmo 25, a partir do verso 4. A partir do verso 4. A gente já falou para vocês que Salmos não é capítulo, né? É número. Por quê? Quem é que lembra por quê? Que ele é números.
e não capítulos. Salmo inário. Pastor, não era para tu não, pastor. Porque salmo é um inário. A gente, quando vai louvar com a harpa, a gente não tem o número o hino de número tal. Salmo, além de ser um inário, ele também tem orações. E hoje nós vamos ler uma oração que Davi fez. Eu não vou ler ela toda, vou ler somente a partir do 4 ao 10. Que diz assim: a minha é um pouco diferente da de vocês, mas o sentido é o mesmo. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Pai, que essa oração, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática, porque Tu és o Deus bom e fiel, mas o Senhor também é o Deus de justiça, e o Senhor é bom e fiel para com aqueles, ó Deus, que é fiel a Ti. Que nós venhamos, Senhor, sempre buscar ser fiel a Ti, andar na Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Provavelmente, Davi, quando escreveu essa oração, quando ele fez essa oração, ele já tinha passado da sua mocidade, já estava na fase mais adulta. Porque ele diz, né? Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Então ele já não era mais tão jovem, né? Ele já tinha cometido alguns erros na sua mocidade e já tinha se arrependido e estava pedindo perdão aqui a Deus, né? Arrependido. Mas o que me chamou, eu amo ler os salmos, tanto é que todos os dias, hoje eu terminei pela 9ª vez de ler a Bíblia, hoje. Mas todos os dias eu leio um salmo e leio um provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, provérbio. 31 capítulos. Todos os dias. O mês tem um de 30 e o outro de 31, né? É a continha certinha. Quando tem de 30 aí, no último capítulo eu leio os dois. Quando tem de 31, dá certinho. Todo dia um provérbio e todo dia um salmo. Eu leio. E hoje foi esse o salmo que eu li. E ele faz essa oração, né? O Senhor, ele engrandece o Senhor. O Senhor é justo e bom. Ele aqui começa a adorar o Senhor, né? Dizer as qualidades do Senhor, exaltar o Senhor. E por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus mostra aos pecadores o caminho que ele deve seguir. Só não segue se não quiser. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Vocês sabem o que é humildade? Quem é que aqui sabe o que é humildade? Humilde, mas vocês entendem, vocês não sabem explicar, mas vocês entendem o que é humildade? Porque vocês sabiam que tem muita gente, humildade não se refere a dinheiro. Tem muita gente que é pobre, não tem nada, mas não é humilde. E tem muita gente que é rica
têm posses, têm dinheiro. Conhecemos algumas pessoas que eles têm dinheiro e são muito humildes. E tem gente que é pobre. Aqui mesmo, nesse lugar, já vi muita gente arrogante, que não tem nada de humildade. Então, a humildade não quer dizer que você tenha dinheiro ou não. Mas a humildade é essencial para a nossa salvação. Porque quem for... Cuidado é você ver um doente, se você puder comprar um remédio para ele, contato, você vê um paciente que puder dar um contato dele. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Isso é caridade. É caridade. Humildade é eu reconhecer que eu não sou nada, que eu não posso nada, que eu dependo totalmente de Deus. Humildade é reconhecer que eu não vivo sozinha no mundo, eu dependo do Senhor. Humildade é eu reconhecer que eu não sei nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu faço vem de Deus. Humildade é eu reconhecer que eu não sei tudo. Humildade é reconhecer que eu não sou o tampa ou a tampa, a última bolacha do pacote, né? Humildade é reconhecer que eu sou igual ao meu semelhante. Humildade é eu louvar aqui e dizer: como eu louvei bonito. Isso não é humildade. Humildade é eu reconhecer que eu só louvei porque o Espírito Santo é comigo. Humildade é eu achar que não sou melhor do que ninguém. Eu não sei se vocês já perceberam que a gente reconhece pessoas arrogantes até pela maneira de ser. A maioria das pessoas, agora eu vou falar de mim, a maioria das pessoas, principalmente hoje não, nem tanto, mas antigamente eu era muito calada, muito quieta. Eu chegava na igreja, eu era a primeira a chegar, eu já chegava para não encontrar ninguém, para não ter que falar com ninguém. Mas não era porque eu me julgava melhor do que os outros, não. Era porque eu era muito envergonhada. Tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Então eu chegava, sentava no último banco e eu sentava assim, no lugar em que não desse para ninguém falar comigo. Aquele, não tem aquele pregador que diz: diga isso, fala isso. Eu não suporto aquilo. Eu não suporto. Aqueles pregadores que ficam: diga isso para o seu irmão, fale isso, toque no seu irmão. Eu não suporto isso. Então eu chegava e sentava no último banco e botava o meu filho e a minha filha depois de mim, para ninguém ter acesso a mim. Mas não era porque eu me achava melhor do que os outros. Era porque eu era tímida. Eu tinha vergonha. Então assim, eu passava pelo povo quando terminava, passava assim: Senhor, se eu pudesse sair antes de todo mundo, eu saía, sabe? Esse carreiro para não ter que falar com ninguém. Só que aos poucos eu fui melhorando. As pessoas, quando me viam, elas me achavam muito arrogante. Achavam que eu me achava melhor do que ninguém, do que os outros. Quando as pessoas me veem, a primeira impressão que elas têm é de que eu me acho, de que eu sou. Só que depois que me conhece, que começa a conversar, vê que não é. A maioria das pessoas que me conhece, não sei hoje, nunca mais chegou não, né? Mas geralmente chegava e dizia para mim: menina, eu achava tu tão metida, mas tu é completamente diferente da primeira impressão que eu tive. E quando eu comecei a trabalhar com vendas, aí era que o povo me achava metida. Por quê? Porque eu me vestia de uma maneira bem elegante. Eu me vestia de uma maneira... Eu não sei se vocês acham que eu me visto elegante, mas quando eu saía para trabalhar, eu me vestia de uma maneira... Eu usava calça social, usava blusa social,
salto alto, entendeu? Então as pessoas, eu passava, chamava a atenção pela maneira como eu me vestia. Tanto é que eu era conhecida no meio dos representantes como a representante mais chique, mais elegante. O pessoal, quando se referia a mim, muitos não sabiam nem o nome, mas dizia, quando perguntavam, né, dizia, é aquela representante chique. Porque eu gostava de me vestir assim. Aliás, gostava não, eu gosto. Eu gosto de me vestir bem. Vestir bem não quer dizer que você tem que vestir uma roupa cara. Eu gosto de me vestir de maneira decente. Eu já me vesti de maneira indecente, mas hoje, mais do que nunca, eu gosto de me vestir de maneira decente. Então, as pessoas me achavam antipática, me achavam arrogante, achavam que eu era dessa forma, pela minha postura, pelo meu jeito de ser. Quando eu olhava para mim, muitas delas já tinham até antipatia. Eu tenho hoje uma irmã, que eu tenho ela como irmã mesmo, a irmã do coração, é minha amiga, e ela começou a congregar na igreja, eu também, e a gente passou um bocado de tempo sem se falar. A gente não se falava, não porque a gente nunca se falou, porque ela me achava antipática. Ela me achava muito antipática. E teve um dia que não lembro nem como foi, que a gente começou a conversar. Ela disse, menina, como tu é diferente. Eu achava tu tão antipática, tão metida. Então assim, às vezes as pessoas passam essa impressão e não são o que passa. E muitas passam a impressão de falsa humildade. Ou seja, elas não são humildes, mas querem passar que são. E outras não fazem nem questão de passar a falsa humildade, elas já são exaltadas. Então, humildade é quando eu reconheço que eu vivo totalmente na dependência do Senhor. Eu acho que foi Paulo que disse que nós temos que ter o nosso irmão melhor do que nós. Nós temos que ver o nosso próximo melhor do que nós. É mais ou menos isso. Não é desse jeito não que está o versículo, mas o sentido é esse. Então assim, deu para vocês entender mais ou menos o que é humildade? Vocês já viram alguém demonstrando que não tem humildade com as características que eu dei aqui? É aquele que diz assim, aquele pregador não prega nada. Eu sim, eu prego. Já viram alguém falar isso? Aquela fulana não canta nada. Eu que canto. Tem eu não vou dizer o nome dele, vocês não vão conseguir identificar, mas tem um jovem que já pregou aqui, que é aquele menino, misericórdia, Jesus. Ele é a própria exaltação em pessoa. Não tem nada de humilde. Ele se acha. Chega a dar nos nervos. Ele se acha. Então assim, ser humilde. Não, eu não estou falando eu estou falando de outra pessoa. Não, porque a Josefa achou que eu estava falando, não foi, Josefa? Eu estou falando de outra pessoa. Mas eu já vi muita gente dizer, prega nada aquele pastor. Então assim, os humildes herdarão o reino dos céus. Se a gente não for humilde, se a gente não depender totalmente de Deus, acho que em 2000, eu era dirigente dos adolescentes da Assembleia de Deus. E a gente fez o aniversário do grupo, fez uma festa. E era eu e essa irmã, que eu tenho ela como essa minha amiga, que eu tenho ela como irmã. A Cristina, era nós duas que dirigimos. A Cristina era pior do que eu. Era mais tímida do que eu. Se eu já era tímida, ela ainda era mais. E eu lembro que uma das dirigentes tinha que subir no púlpito e dar uma palavra. Eu nunca tinha subido,
para pegar o microfone. Eu lembro que eu estava de vestido e... Não, era uma saia, uma blusa que eu usava longa. Eu sei que eu não sei como foi que eu consegui ficar em pé, porque as minhas pernas faziam assim, ó. O microfone fazia assim, ó. Bem assim mesmo. Eu digo, Jesus. Quando eu fui descer, eu não sei como eu desci, que tinha um degrau. As pernas estavam assim mesmo, ó. A saia ficava assim, ó. E os pastores atrás, eu digo, misericórdia, Jesus. Para vocês terem uma ideia de como eu era. E hoje, eu falo diante de vocês, já falei em outras igrejas, fico nervosa quando eu estou em outra igreja que recebe a oportunidade, eu fico nervosa, mas nem se compara naquela época. Mas isso é porque eu tenho algum mérito? Não. É por causa dele. É ele que faz isso conosco. Deus usa qualquer um de nós. Basta que a gente reconheça que nós precisamos dele, que nós somos apenas o vaso. Ele é quem usa o vaso, ele é quem enche o vaso. Ele diz assim: abre a tua boca que eu a encherei. Então assim, ele pode usar um analfabeto, a gente conhece. Eu não sei, o pastor Júnior deve conhecer. Na minha época de assembleia, eu conheci pessoas que não sabiam ler e pregavam de uma maneira extraordinária. Por quê? Era o Espírito Santo, era Deus usando aquela pessoa. Você já pensou, você abre aqui a Bíblia e você não sabe nada. E ela lia o versículo e pregava. Eu já vi isso. E não foi só uma vez. E isso, Deus só faz com quem é humilde. Para nós termos isso, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos e deixar que o Senhor nos encha. Quando nós somos humildes, o Senhor mostra aquilo que Ele quer para nós e como devemos andar. Amém? O irmão Adão tem a maior vontade de pregar, né, irmão Adão? Não, apenas de ler a palavra e saber explicar para a pessoa. Isso é pregar, irmão. Isso é pregar. E se o Senhor orar e colocar isso no seu coração, um propósito, Deus faz. Da última vez que o Senhor esteve aqui, o Senhor já conseguiu ir além de ler. O Senhor conseguiu ler e já deu uma explicaçãozinha. O Senhor já falou com as suas próprias palavras. Com as suas próprias palavras o que o Senhor entendeu. Pregar é isso. É eu ler o texto e explicar como eu entendi. Agora, para isso eu tenho que orar, ler, jejuar, buscar o Senhor, sempre com esse propósito. Por que o pastor Júnior chega aqui, às vezes ele nem lê, porque ele tem uma memória boa, né? Eu não tenho, eu acho que eu não tenho nem memória mais. Antes eu tinha uma ótima memória, mas hoje não fica mais nada não, no HD. Ele lê sem nem olhar para a Bíblia e prega em cima daquele versículo. O senhor acha que é porque ele tem capacidade para isso? Além de ele estudar muito a Bíblia, de orar, né, de pesquisar, ele só faz isso porque Deus dá essa capacidade. Deus coloca na boca dele as palavras, vem na mente dele as palavras que Deus quer que ele fale. Mas se ele fosse arrogante, se ele não fosse humilde, dissesse: eu já sei a Bíblia, eu não preciso nem ler, eu vou lá e prego. Já teve pessoas que desceu do púlpito porque era arrogante e achou que ele era quem pregava, que ele era quem fazia, porque Deus fechou e ele não conseguiu falar uma palavra. Deus mostrou naquele dia: quem faz sou eu, não é você. Então, humildade é reconhecermos que nós dependemos totalmente do Senhor, que nós dependemos uns dos outros. Você não consegue viver no mundo sozinho. Você não consegue. Então, nós temos que reconhecer que nós precisamos primeiro de Deus e depois uns dos outros.
Nós fomos feitos para vivermos em sociedade, em comunidade. Não tem como você viver isolado. Até vive. Tem pessoas que até vivem, mas vivem como um bicho. Se for criado, tem um caso de isso é muito antigo, mas é verídico, que uma onça criou uma criança. Isso é verídico. Só que a criança, quando encontraram essa criança, ela andava como um animal, ela não falava, porque a criança aprende a falar ouvindo os pais falar. Então, assim, se a gente não viver em sociedade, nós vamos nos tornarmos seres irracionais. E o único ser que Deus criou, que é racional, foi o homem. Os animais são seres, mas irracionais. Então, outra coisa, as pessoas aí fora dizem assim: todo mundo é filho de Deus, né? Vocês acham que todos são filhos de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus. Deus só se torna nosso Pai através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, aí nos tornamos seus irmãos e filho de Deus por adoção. Então que nós venhamos buscar sempre ser humilde, não achar que somos melhor do que ninguém, né? Porque tem pessoas que, mesmo morando num lugar como esse, ou morando em uma grande mansão, acham que é melhor do que os outros. E somos todos iguais perante Deus. A diferença é se nós somos filhos de Deus ou criaturas de Deus. O nosso valor não está em quem somos, mas o nosso valor está em onde nós estamos colocando a nossa fé, em quem nós estamos colocando a nossa fé, em quem é que está conosco. Quem eu sou em Cristo. É esse que está o nosso valor. Porque se eu não for filha de Deus, eu tenho o mesmo valor que tem um animal. Porque o animal morreu, acabou. Quem não tem Jesus vai morrer e vai para o inferno. E quem tem Jesus não. Vai morar dentro da casa do Pai. Isso é o mais importante na nossa vida. Não importa o que nós passemos aqui neste mundo. O que importa é o mundo que nós vamos viver. Como eu sempre digo, né? Isso aqui é só uma passagem. A vida só começa depois da morte. A verdadeira vida só começa depois que morremos. Amém? Vamos ouvir o pastor Júnior louvar a Deus e vamos tirar dízimos e oferta. Já louva aquele, né, pastor? Do fundo do baú. Meus irmãos, esse é um pouquinho antigo. Sozinho vai
Sozinho andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. No caminho eu não sabia deste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia, que Ele guia o céu me leva, o seu sangue é quem me faz luz. Onde sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Onde sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Adão está com a oportunidade de trazer uma palavra. Aproveite a pregar, né? Vamos treinando, né? Você não merece, por isso que não faz. Ô, irmão, quem é que merece alguma coisa de Deus? Faz coisa pra Deus. Não, irmão, olha, graça é favor imerecido. Ninguém, por mais que faça, merece nada de Deus. Coloque isso na cabeça. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Amém. É Salmo 24, do 1 ao 5, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que nele habita. Porque ele o fundou sobre os mares e firmou sobre o rio. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura envergonhosamente, este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas só se puder, Deus vai me ajudar. Esse salmo é muito bonito, né? Esse salmo eu li ontem. Ele. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Ou quem tem o direito de morar onde o Senhor mora? Quem pode ficar no seu santo templo? Aí o salmista responde, né? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Essas são as pessoas. Aqui está descrevendo o homem que vai morar no céu. Nós temos que ser dessa forma. Irmão Adão, ninguém, por mais que faça para Deus, vai conseguir ser merecedor da bondade e da misericórdia dele. Por mais que a gente faça, a gente nunca vamos conseguir merecer a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Por mais que a gente faça. Então, não tem nenhum ser humano no mundo, na face da terra. Deus disse que olhou dos céus para ver se havia algum sequer, e ele não encontrou.
Então, nenhum de nós merecemos. Paulo não merecia. Pedro não merecia. João não merecia. Eu não mereço. Por isso que é graça. É favor que você não merece. Ou seja, eu merecia ir para o inferno. Mas a graça de Deus mandou seu filho para morrer no meu lugar, para que eu pudesse ser redimida do inferno. Então, ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. Nós só vamos para o céu por causa da graça de Deus, que é o favor imerecido dele. Eu mereço morrer, mas Jesus disse: não, Pai, meu sangue compra a dívida dele, a dívida dela. Ninguém é bom para ir morar com Deus. Só vamos por causa de Jesus, porque Ele pagou o preço por nós. Então, por mais que eu faça, ainda é pouco diante do que Ele fez. O que nós fazemos aqui não é nada. Isso é... O salmista disse assim: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? E sabe qual foi a resposta dele? Ele não encontrou nada que pudesse fazer pelos benefícios que Deus faz. A única coisa que ele encontrou foi: tomarei o cálice da salvação. Então, a única coisa que nós podemos fazer pelos benefícios que Deus nos faz é aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, é aceitar a graça imerecida de Deus. Aquele que não aceita vai sofrer a ira dele. Entendeu? Entendeu? Ficou claro que ninguém merece? É um favor imerecido? Agora a irmã Maria vem aqui pregar, trazer uma palavra. Hoje eu vou botar todo mundo para falar. São da igreja da parte do Senhor. Vem aqui em Salmo 24, que diz: do céu do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo é aquele que nele habita. Porque ele afundou sobre os mares e formou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Aí vou ler aqui no 25, que diz assim, 25:3. Na verdade, não será confundido os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgredem sua causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina a tua verdade. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aleluia, glória a Deus. Que por essas palavras seja perdoado nossos pecados. Em nome de Salmo 116, 2, 18. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os ouvidos, porquanto invocarei a Ele enquanto viver. O 18 diz: pagarei meus votos na presença do seu povo. Repito: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, porque inclinou seus ouvidos a mim. Por isso invocarei enquanto viver, enquanto tiver vida. Pagarei os meus votos na presença do seu povo.
Meus amados irmãos, o Salmo, irmão Adão, 73 deles foram escritos por Davi. 73, 100, é 151, é 150 Salmo, irmão Adão? É 150. É. Aí, desses 73 foram feitos por Davi, Deus. E esse foi um. E quando Davi disse que, você primeiro diz, invocarei. A minha Deus, eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Eu amo a Deus, vamos pegar por essa tradução. Eu amo a Deus por quê? Ele diz que ama e diz a justificativa. Laís, por que você ama a Deus? O salmista diz que ele ama a Deus porque ele o ouve. E ele diz mais o que é que Deus ouve, as orações. O profeta Isaías, cerca de 100 anos depois, vai dizer no versículo 1 do capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir. O Senhor já tinha dito no período do reinado de Salomão que todas as orações que fossem feitas no templo, os ouvidos do Senhor estavam dispostos a ouvir as orações e ver tudo que fosse feito ali naquele lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os fiéis na terra. E o salmista diz que ama o Senhor porque ele ouve. Ou seja, eu estou querendo dizer algumas coisas que você talvez ainda não entendeu. A nossa oração, isso já foi dito aqui algumas vezes, eu repito, e o nosso culto chega às narinas de Deus como cheiro suave, como cheiro saboroso, como que de alguém que está com fome e está sentindo o cheiro de comida. Não sei daquele cheiro gostoso, dá vontade de comer? Principalmente quando é feijão com charque. Pronto, as narinas de Deus, a nossa oração chega como cheiro suave, o nosso louvor, a nossa prestação de culto. Então Deus é um ser sobrenatural, que eu disse aqui outro dia que ele ocupava toda a terra, por isso que ele não tinha como se esconder, porque Deus que ocupa toda a terra vai se esconder aonde? Então, esse mesmo Deus, ele tem olfato, ele tem audição, ele tem visão, ele tem... O que mais? Tato. Esse Deus que toca, que ouve, que vê, e eu acrescento o Deus que sentiu o amargor do pecado. Como assim? Quando ele viu Jesus e virou as costas, ele estava vendo e sentindo o amargor do pecado. Se nós servimos a um Deus que ouve, que vê, que tem tato, que tem visão, que tem audição, não há como você conseguir fazer algo que Deus não percebe. E deixa eu dizer alguns detalhes a você. O nariz do cachorro é pelo menos 40 vezes melhor do que o nosso. Por isso que nós não temos faro, o cachorro tem. E tem raças que chegam a ser 80 vezes melhor do que o nosso nariz, o faro do cachorro. O ouvido do cachorro é 10 vezes melhor do que o nosso. Do cachorro. Eu estou falando do animal. E Deus? Imagina agora a capacidade de audição, a capacidade de olfato, a capacidade de toque, a capacidade do Deus que você sabe. Ah, pastor, eu não oro porque eu não sei orar.
Não precisa. Se você não sabe orar, tem que aprender. Mas enquanto não aprende, pense. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajude, me dê força para permanecer na tua casa, vencer essa batalha. Pensamento. E a Bíblia diz que, vou colocar assim, mas não tem nada a ver. Se por acaso Deus tivesse dificuldade de entender o que eu e você falamos, aí tem quem para interpretar? O Espírito Santo interpreta o que você fala. Eu já vi gente dizer: eu não oro porque eu não sei. Ei. Tanto no Salmo 116, quanto em Marcos capítulo 5, versículo 24, não é o 23, diz que Jairo chegou, não em Salmo, né, claro. Salmos fala de estar prostrado diante de Deus. Jairo, no capítulo 5, versículo 24 de Marcos, estava prostrado diante de Jesus. Se você não falar nada, irmão, na sua oração, e só chorar, eu podia trazer aqui uma mensagem: benefícios do choro. Quem chora, irmã Adriana, tem pelo menos 10% de chance de não entrar em depressão. Quem chora tem pelo menos 12% de chance de colocar para fora toda a ansiedade. E já diz o hino antigo: quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase. Uma lágrima sua para Deus é uma frase. Já aconteceu por algumas vezes de madrugadas eu ficar 2 horas só chorando. Às vezes eu tenho até vontade de gravar a oração, mandar para os grupos. Mas vou mandar o quê? Você só chora. Quando você chora, já foi comprovado que você consegue quebrar um negócio dentro do ser humano que tem um chamado orgulho. Existem 4 características de choro. Você chora de alegria, você chora de tristeza, você chora por amor e você chora por ódio. Se pegar no pescoço dela agora, eu estou assim. Para você que não sabe, esse tipo de choro traz, sabe o quê? Você não vai acreditar. Úlcera emocional. Você sabe o que é úlcera emocional? Úlcera emocional é uma dor gerada no seu estômago cada vez que você sente esse sentimento de raiva, que você não consegue nem comer. É o choro por ódio. É aquele momento que você, se tiver com alguma coisa na mão, você age e meia hora depois está arrependido. Que besteira foi que eu fui da minha vida. O choro de tristeza também é um choro que traz limpeza. Quando você chora e lagrimeja, as suas emoções, elas são colocadas para fora. Pode perceber, depois que você chora de tristeza, você passa um período triste, mas no outro dia você está leve. Quando você chora de alegria, você não esquece aquela data. Eu me lembro que em 1989,
eu vi um tio meu que eu nunca tinha visto. Ele já faleceu. E eu lembro da cena piamente. E eu lembro que ele veio barro aqui. Quando eu olhei para ele, eu não o conhecia. Aí a minha mãe gritou e a minha avó que estava do lado, seu Lael. Minha avó falava tanto, minha mãe falava tanto, que com a alegria delas eu me alegrei. 1989, 90, não lembro bem. Mas eu lembro da cena, lembro do dia, lembro ele abrindo o portão preto, baixinho, lembro a cerca de crote de um lado, a cerca de crote do outro. Eu lembro a minha avó sentada num banco, minha mãe no mesmo banco. Lembro toda essa coisa. Porque aquele momento ficou registrado como um momento de alegria. Só que o momento de alegria que é registrado dentro de você, quando você lembra, diferente do momento de ódio que causa úlcera emocional, o momento de alegria causa energias de prazer. Estimula o seu interior a um momento de prazer comparado a uma criança quando ganha o presente que ela deseja, o chocolate que ela queria, o brinquedo, a bicicleta que ela deseja. Então, tudo que você faz, sente, vê, imagina. Os olhos de Deus vão além. Por isso que a Bíblia diz que os nossos caminhos são inferiores aos caminhos de Deus. Os pensamentos de Deus são superiores ao nosso pensamento, porque é o que você ainda vai fazer, ainda vai pensar em 2025, Deus está sabendo. Mas Ele quer que você chegue a Ele e peça, e fale, e diga, e abra o coração. Foi pensando nisso que no Salmo 139 o salmista disse: para onde eu vou? Se eu subir ao céu, Deus está lá. Se eu for para o fundo do mar, Ele está lá também. Se eu fizer do inferno a meu lugar de habitação, Ele está lá. Aliás, Ele não disse que Ele estava lá. Ele disse que os seus olhos dele o contemplaria lá. Se eu me esconder nos montes, Ele vai me encontrar lá também. Então o salmista estava dizendo: Deus me vê, Deus me percebe, Deus me enxerga, Deus me ouve. Então, eu fico bobo, José, de ver pessoas que limitam Deus a uma pessoa limitada como eu. Eu não vejo tudo o que quero, não tenho paladar apurado como gostaria, não tenho a audição boa como deveria, a visão muito menos, limitada até o extremo. Mas Deus não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu e você não temos desculpas para não falar com Deus, para não entrar em contato com Deus, para não... Porque não precisa falar, só pensar. Se você não quiser pensar, dificilmente você não pensa para falar ou fala para pensar. Só você pensando, você já fala. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está entendendo. Agora, o que nós estamos esquecendo de fazer é fazer Deus sentir o cheiro daquilo que nós fazemos para Ele. Quando você vai ler o livro do Gênesis, aí, lá por volta do capítulo 3, 4, a Caim mata Abel. Mas antes, ambos oferecem sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Se você for para o livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, você vai ver. Lá por volta do capítulo 13 a 15, você vai ver que Deus, Moisés diz a Faraó: deixa a gente ir para prestar o culto ao Senhor, fora do Egito. Não, tudo bem, você vai, mas deixa as mulheres. Não, tem que ir todo mundo. Você vai, mas deixa os animais. Não, tem que ir todos os animais. Você vai, mas deixa as crianças. Não, vai todo mundo.
Ou seja, Moisés estava dizendo, Deus não quer sacrifício de uma parte. Deus não quer sacrifício só dos homens. Deus não quer sacrifício só os homens e as mulheres sem as crianças. Deus quer sacrifício de todo mundo. Agora, a diferença está na qualidade do meu sacrifício. O sacrifício não vai me fazer mais crente do que eu. O sacrifício não vai me fazer mais crente do que você. O sacrifício vai fazer Deus se voltar para mim e para você, dependendo da qualidade do sacrifício que nós estamos prestando. Lembro muito bem que na época que eu gostava de jogo, que hoje eu gosto, você lembra que a Globo transmitia o Campeonato Brasileiro pós-novela, não sei se hoje é assim ainda. Às quartas-feiras, depois da novela. E eu sabia que a novela terminava, não que eu assistia, mas eu perguntava, a novela terminava depois das 9h30. E quando eu estava na igreja, que era, por exemplo, Vasco e Flamengo, decisão do Campeonato Carioca, São Paulo e Corinthians, decisão do Campeonato Brasileiro, que dava 9h30, eu não estava mais no culto, só estava no culto. A mente estava no jogo. Já começou. Eita. Quem entrou como atacante? Viola ou Donizete? E zagueiro? Foi o Odivan? Ou foi fulano de tal? Como é que está armado? 4-4-2 ou 3-5-2? Eu estava no culto, mas estava fora do culto. E se nós prestarmos um culto a Deus assim, pensando no café que eu vou preparar depois do culto, pensando no jogo, pensando na novela, pensando no Fantástico, pensando será em quê? O cheiro diante de Deus do nosso sacrifício é azeite. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que toca, se sente... Não vou dizer isso, vou dizer isso só de forma figurativa. Se sente em segundo plano. Eu estava dizendo hoje para alguém aqui, poxa, entenda uma coisa, Deus não está perdendo nada se você deixar de vir para a igreja. Deus não está perdendo nada. Deus está perdendo o quê? Meu Deus, imagina Deus. Meu Deus, o céu vai ficar menos alegre porque o Júnior não vem para cá. Diz isso. O espaço vai ficar vazio porque a Tânia resolveu se afastar do Evangelho e não ser mais crente. E agora, meu Deus, Deus pensando, o que é que eu vou fazer? Você acha que Deus tinha essa preocupação? Você acha que Deus sofre de crise de ansiedade, de pânico, de medo, de depressão? O sentimento que ele tem é de tristeza, mas ele respeita a escolha. Se você quer servir a outro Deus e não a ele, quer servir a cachaça e não a ele, a maconha e não a ele, a cocaína e não a ele, a outras coisas, ele vai ficar triste, mas ele não vai ficar desesperado, não. Ele não vai mudar em nada na santidade dele, na deidade dele, na identidade dele, porque eu resolvi me afastar. Tem gente boa, boa tarde, beijo, imbecil, achando que Deus vai ficar com a mão na cabeça porque ele não vem mais para a igreja. Mas não. Deus é Deus, cara. Ele não precisa de mim. Esse oxigênio é ele que me dá, não sou eu que dou ele. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão perceber que o que elas pensam é meu bobagem. Teve raiva, eu vou deixar de ir para a igreja. A igreja tem culpa do quê? O que foi que a igreja fez com o pastor Júnior? O pastor Júnior disse, eu vou lá mais não. Eu posso ter tido problema com a Adriana, posso ter tido problema com a Elanila, posso ter tido problema com o meu marido. Mas a igreja, o que foi que ela fez? Nada. Aí eu vou deixar de servir a Deus. Prejuízo bravo que está tendo. Você já pensou?
Deus não é a minha pessoa que se você chegar aqui e jogar esse teclado no chão, eu vou dar um teu prejuízo de 5 mil reais. Deus. Até quando eu falo isso, eu me lembro do irmão Luiz que disse que brigou com Deus. Como é que pode ele permitir eu perder a perna? Eu fiquei imaginando uma briga com o irmão Luiz e Deus. Pastor, eu tive vontade de brigar com Deus. Eu fiquei rindo com ele e disse, rapaz, o senhor ia sair perdendo. As pessoas precisam entender, Deus não precisa de mim, eu estou aqui porque eu preciso dele. Eu preciso do toque dele. Eu preciso que o meu sacrifício seja um cheiro suave para ele. Eu preciso que ele escute a minha voz. Eu preciso que ele veja os meus pensamentos pensando nele. Eu preciso. Enquanto eu continuar precisando do lugar que eu venho buscar isso, é aqui, que esse lugar, que é a escola de segunda a sexta, sábado e domingo se torna a igreja, lugar de habitação daqueles que querem se encontrar com Deus. Pense que o seu Deus vê, pense que o seu Deus ouve, pense que o seu Deus sente cheiro, pense que o seu Deus toca. Então, se Deus ouve, eu não vou falar bobagem. Se Deus vê, eu não vou fazer bobagem. Se Deus sente cheiro, eu não vou mandar para ele qualquer perfume. Se Deus toca, eu tenho que ver como é que ele vai me tocar. Se ele vai me tocar para me animar, para me levantar, para me erguer, ou se o toque dele vai ser aquele mesmo toque daquela pedra que acertou na testa de Golias e derrubou. Qual o toque de Deus em você hoje? É para animar porque você está triste? Ou é para lhe corrigir? Deus tocou em Davi de uma forma tão poderosa que ele disse, ó Deus, eu pequei. Eu fui gerado pela mãe, que também era pecadora. Eu sou miserável, Salmo 51. Eu reconheço os meus pecados, mas faça tudo. Tire o reino, tire a riqueza, tire todo o meu poder, mas não retire o teu Espírito. Por que Salmo estava dizendo isso? Ele disse, olha, eu posso perder tudo humanamente falando, riqueza, poder, trono, armas, dinheiro, ouro, prata, joias, mas eu sou imortal, eu sou eterno, então eu perco tudo terrenamente falando, mas eu não quero perder o contato contigo, eu quero continuar conectado contigo, eu quero continuar ligado a você. Senhor, não tire, porque se o Senhor tirar, eu morro. Versículo 18. Se o Senhor tirar, eu morro. Você já pensou? Olha, Deus pode tirar tudo de mim, não pode tirar o Espírito dele. O Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que fala, o Deus que toca, o Deus que sente cheiro, o Deus que enxerga. Esta tarde ele está fazendo a mesma pergunta que ele fez em Lucas capítulo 3. O que queres que eu te faça? O que é que você está precisando? Ele escuta. Ah, pastor, mas eu não quero falar aqui, não tem problema, ele já está lendo o seu pensamento. Ah, pastor, mas eu não quero que ninguém saiba, não tem problema. O sussurrar da sua boca ele entende. Lá na nossa casa tem um lugar chamado escritório, que é o segundo lugar que eu mais fico. E quando eu me isolo, é porque esse quarto não tem banheiro. Se ele tivesse banheiro, ia me isolar uns 3 dias direto. Renovando a intimidade com Deus. Deus gosta do isolamento. Por pelo menos 8 vezes no Novo Testamento, Jesus, a Bíblia diz, Jesus se retirou, subiu ao monte para orar. Ele e o Pai. O Pai e ele. Quantas vezes eu me isolo para orar? Um pouco faz vergonha eu dizer. Quantas vezes eu me tranco no quarto para orar? Ao Deus que ouve, ao Deus que vê, ao Deus que fala, ao Deus que toca, ao Deus que escuta.
Não se preocupe. Estão falando mal de você. Do mesmo jeito que você escutou, Deus escutou bem antes. Estão te caluniando. Da mesma forma que você soube, Deus soube bem antes. Estão programando mal contra ti. O Deus que vê, viu bem antes. Estão fazendo algo para te prejudicar. O Deus que age já sabe. Tranquiliza. Tranquiliza. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Eu vou dizer isso para terminar agora. E está aí a minha esposa para dizer. Antes de acontecer qualquer coisa aqui, eu digo a ela, olha, vai acontecer isso, assim. E esse acontecimento que aconteceu hoje, assim, foi por causa disso. Naquele dia da bagunça que houve, eu disse, pai, vamos ficar em oração, porque eu pegar para cá para você. O que aconteceu? Nada. Eu disse isso no sábado. Aí domingo eu soube daquele negócio. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Que Deus que vê e sabe o futuro, Ele avisa a quem vive em contato com Ele. Filho, hoje você não vai dormir, você vai orar mais, porque o mundo espiritual está precisando de intercessores. Estamos com 42 dias de jejum. O interessante é que desses 42, 10% eu peço por mim, 90% pela José, pela Laís, pela Ana Maria, pelo irmão Adão, pelo Eronias, pela Adriana, pela minha esposa, pelos irmãos lá de casa, pela irmã Nezinha, pelas 3 Josefas que tem lá, pela Quitéria, pelo Renilson. Sabe por quê? Eu tenho que ter a mesma coisa que disse ontem. Se vocês não estiverem bem, eu não posso estar bem. Se vocês estiverem bem, eu vou estar bem. E como é que a gente vai fazer, nós como família ficarmos bem? Clamar ao Deus que ouve, ao Deus que fala, ao Deus que toca, ao Deus que sente cheiro, ao Deus que vê. Sabe por que você não teve resposta ainda da sua situação? Porque nós somos muito frágeis para pedir. Se alguém disser, não, faça um propósito de uma semana, orando 1 hora sobre isso, a gente vai para o primeiro dia, 1 hora, graças a Deus, cumprir um compromisso. O segundo dia, 1 hora. O terceiro dia, 1 hora. No quarto, pai, eu dividi essa 1 hora em meia hora de manhã e meia hora da tarde. No quinto, se eu vou dividir essa hora em 20 minutos, 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite. No sexto, já olhei bastante, 1 hora, quase a semana toda. Eu acho que meia hora tá. E a gente nunca consegue cumprir o propósito. Não. Eu vejo isso na academia. O professor diz, o personal diz, faça 20 movimentos com 100 quilos. Aí eu aqui, puxando 100 quilos. Mas eu me acho, senão 20 está pouco. Vou fazer 40. Professor, vou fazer 40. Sabe, R$20 é um exagero. Você vai fazer 40, certo? Meu amigo, por 20 eu faço. Quando chega lá pela banda dos 30, eu puxo. Mas o braço já está gritando. Tem misericórdia, o meu braço vai torar aqui. E eu só termino os 40 porque eu disse, eu tenho que terminar. Mas o outro dia o braço está muito. Me dá vontade de desistir. Sabe por que a gente não recebe milagre? Porque a gente faz propósito, não é até o fim. Pode ter feito o que for para a gente sair daqui. Eu não estou nem aí.
A gente só sai daqui quando Jesus mandar. Porque quem mandou a gente vir para cá foi o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que vê, o Deus que escuta. E esse Deus ainda não mandou. E eu acho que ele nem tão cedo vai mandar a gente sair daqui. Então, tranquiliza. Conta em silêncio o que tu precisa. Faz propósito. Segredo de propósito. Para você manter o compromisso. 42 dias em show. É fácil? Não. Mas eu vou terminar 49. Propósito. Faça propósito. Todos os dias. Você não come 3 vezes no dia? Cadê? Quem esqueceu alguma vez de tomar café ou almoçar? Quem esqueceu de acordar? Ninguém. Deus quer ver isso. Propósito. Do mesmo jeito que você lembra de comer, lembra de orar. Do mesmo jeito que você lembra de comer, lembra de ouvir a palavra de Deus. Do mesmo jeito que você lembra de comer, lembra de compromisso de vir para a igreja. Propósito. Aí não tem nada, irmã Diana, que você não peça a Deus, que Ele, em grande parte das vezes, Ele diga, tá bom, vou fazer. A Bíblia diz que tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo recebereis. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o crer só vem pela fé. E você só crê ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Amém? Sai daqui consciente. O seu Deus vê, o seu Deus ouve, o seu Deus toca, o seu Deus enxerga, o seu Deus sente o fato. Por isso, o que você pedir, Ele vai dar. O que você pensar, Ele está vendo. O que você clamar, Ele escuta. Não se desespere. Deus está no seu barco. Esse mês parece estar mais apertado para a gente. Até ele não trabalha mais. Parece que a coisa está mais difícil. É a cara desesperada que eu estou. Não sei como, não sei de que forma, não sei de que maneira. Jeová vai mandar. Aleluia, glória a Deus. Crie assim, viva assim. Mantenha sua fé, não se abale por nada. Deus vai trazer para você a resposta. Eu tenho autoridade de dizer, se você crer sem duvidar, tudo que pedires, você vai receber. Amém? Vamos orar? Mariana, vem orar. Tanta gente aí, só chegou eu, foi? Vai dar Amém. A paz do Senhor. Soberano Deus, Senhor, muito obrigado por tudo nessa tarde. Que esse culto seja de bênção, de paz, de prosperidade. Que o Senhor traga aquele, Senhor, que não está na tua casa, tenha de misericórdia deles. Tenha de misericórdia, Senhor, daqueles que estão com enfermidade, Senhor, o Senhor cura, o Senhor liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. O Senhor abençoe o pastor Júnior, Senhor. O Senhor dá sabedoria a ele da palavra, que nós temos que alimentar da palavra. O Senhor dê a saúde à irmã Tânia, cada um que está aqui presente nessa tarde, que eu só tenho que te agradecer, Senhor, por tudo, por esse culto maravilhoso, que essa casa é tua, a nossa vida é tua, Senhor. A vida de cada um, Senhor, está nas tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor. Vai visitando a irmã Linda, tirando aquele vício de cigarro. Traz ela para a tua casa, Senhor, curando aquela dor que ela sente nos quadris. Vai dando renovo, Senhor, a cada um que necessita da tua misericórdia. Aleluia. E no momento eu agradeço por tudo, que esse culto foi maravilhoso, que essa tarde todos que estão aqui presentes saiam com renovo, saiam renovados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolações do Espírito Santo, seja com você, a sua casa e a sua família. E amanhã nós estaremos aqui para adorar o nome de Jesus. E você que vem diz amém! 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 Deus abençoe.